amados irmãos e irmãs, estamos aí no capítulo 13 de São Mateus. Quem vem à missa todo domingo consegue compreender a sequência que nós estamos de parábolas que Jesus, nessa catequese, vem nos mostrar. Primeiro, para cumprir as Escrituras, como o próprio evangelista está dizendo, e depois para que no nosso tempo essas parábolas, esta palavra, nos recorde da nossa condição. E aí você já pode se perguntar, Eu espero que ninguém fique em dúvida nesse sentido: você é trigo ou você é joio? Não tem como ser um ou outro. Nós, meus irmãos, somos esta boa semente, e por isso que é sempre bom lembrar do nosso batismo. Lá nós fomos enxertados com a graça do Espírito Santo para que esse trigo pudesse dar frutos. E esse trigo, para nós, precisa morrer, senão não dá fruto. Qual é o fruto principal que Deus espera na colheita? A nossa salvação, a nossa alma. Se nós nos mascararmos de joio, não dermos frutos, a semente é boa, mas veja que durante a noite o inimigo veio e plantou o joio também. Se nós não cuidarmos, o inimigo transforma esta semente boa, este trigo, num joinho, Por quê? Como que nós vamos saber disso? Uma vida estéril. Nós precisamos dar os frutos. E os frutos, São Paulo está nos dizendo um pouco, na segunda leitura: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, porque nós, por nós mesmos, não saberíamos como proceder, mas pelo Espírito Santo, nesta intenção, em nossos corações, conseguimos frutificar aquilo que Deus espera. Eu sei, corresponder à vontade de Deus parece algo assim impossível, não é mesmo? Uma mentalidade de um Deus que ainda vem sendo carregada por nós de geração em geração, e vamos gestando esta mentalidade de Deus nas nossas crianças e nossos jovens, de um Deus que castiga, de um Deus que condena, de um Deus que oprime. A primeira leitura do livro da sabedoria nos mostra aquilo que Deus é, por isso que é sabedoria. Conhecimento humano nosso, limitado, frágil, descreve nossas atitudes que projetamos como gostaríamos que Deus agisse. Mas Deus não tem como ser comparado. Não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas. E todas as coisas, meus irmãos, é todas as suas preocupações. Aquilo que muitas vezes você não confia em Deus, que só Ele pode cuidar, e que você se esforça, Você se mata para fazer tal coisa, perde a saúde, perde a paz. Confia em Deus. E aí parece tão romântico: confia em Deus. Ora, se você não confiar em Deus, você vai confiar em quem? No seu amigo que vai te trair? Você vai confiar no seu vizinho? Você nem sabe o nome do seu vizinho. Aqui não, todo mundo se conhece, graças a Deus. Agora todo mundo se dá com o seu vizinho? Já pegou, viu? Então confia em Deus. É Ele que deves mostrar que o teu julgamento é injusto, mas o dele é justo. Então nós muitas vezes perdemos tempo de produzir os frutos, de corresponder à divina vontade de Deus, preocupado em mostrar uma força humana. Na verdade, quem não crê na perfeição e no poder de Deus, só vai castigar, só vai fazer o mal, para si e para o outro. Por isso que essa leitura do livro da sabedoria, é muito importante para nós. Às vezes a gente busca sabedoria em tantas outras coisas. Pega para ler o livro da sabedoria, para você conhecer a proximidade desse Deus, para você entender que quando no sacramento da Eucaristia, este pão que não é mais pão, este vinho que não é mais vinho, é exatamente essa grandiosidade, como aquela mistura de fermento que vai fazer aquela massa dar resultado. Porque nós buscamos numa ótica deste mundo coisas grandiosas,
e Deus escondido estás. Já dizia aquela música bem antiga que cantaram semana passada lá em Afonso Arinos, foi muito bonito. Escondido Deus está, e só o encontra quem o procura com sabedoria, quem tem o desejo de encontrar Deus, porque outros desejos e outras vontades para estas coisas terrenas nós temos de sobra. Como nós temos. Quem aqui não gostaria de adivinhar o número da Mega Sena? Quem tem o jogo, nossa, fica fazendo tantas comparações. E Deus? Você busca Deus nas pequenas coisas? Você se esforça para ter esse encontro, para estar nesta bondade? E olha que Deus tem sido paciente contigo, viu? Comigo então, misericórdia. É o que a leitura vem nos mostrar: a bondade, a paciência, a clemência deste Deus para com o ser humano, para com nós, seus filhos, confortando com esperança, concedendo perdão aos humildes. Por que muita gente hoje não consegue perdoar e se perdoar? Porque falta humildade. E aí nós estamos no santuário mariano, estamos celebrando a Santa Missa na casa da mãe do Monte Serrado. Quem que pode nos ensinar a humildade se não é Maria? É ela. Mas eu preciso pedir, eu preciso saber desta bondade de Deus, eu preciso saber desta salvação, porque aí gera em mim uma gratidão, gera em mim uma constância, gera em mim um fervor de querer fazer o bem. E aí eu não preciso mais me preocupar em produzir frutos, eles virão de modo natural. Porque às vezes a gente quer fazer numa aparência, achando que está agradando a Deus, quando na verdade é joio, meu filho, não tem nada aí, né? Se vem uma tempestade, se vem alguma dificuldade, não sobra nada. Na hora da colheita, o que os ceifeiros de fato irão recolher? E vocês percebam que no Evangelho a sabedoria desta parábola vai mostrando, né, um limiar de um tempo. Tem a plantação, né, semente boa, mas não basta saber que a semente é boa, você tem que cultivar, tem que vigiar, tem que cuidar. O que aconteceu com esse homem aqui, esse plantador? Dormiu. E aqui, é claro, né, dormiu o sono, era noite. Vamos colocar na nossa vida espiritual. Não podemos dormir na vida espiritual. O inimigo está esperando a sua cochilada, a sua distração, para ele ir e semear o joio ali no meio daquela plantação. Mas por que Deus não proíbe? Porque Deus é amor, Deus é livre. Deus não fica toda hora interferindo, porque se Ele interfere, deixa de ser Deus. Ele já lhe confiou este cuidado, esta administração. Vocês não ficam bravos com os filhos quando vocês confiam uma atividade e eles não correspondem? Pois é, tem esse mesmo sentimento para com Deus, porque Deus tem confiado tanta coisa para nós. Às vezes nos meus momentos de oração eu falo: meu Deus, será que eu vou dar conta? Porque parece que o Senhor me pegou para a cruz, né? Só essa semana foram 4 casos assim, que misericórdia. Sou um padrezinho, gente, não dou conta ainda. Aí você lá na sua família, quantas tribulações, quantas provações. Você falou: Senhor, não tem outra família para o Senhor ir não? É só na minha mesmo que vai vir essas provações? Ele está confiando, porque Ele acredita em você. Quando ninguém mais acredita, nem você mesmo, Deus tem acreditado, tem sido paciente, e não tem como brilhar como os justos, se não produzir os frutos que Ele espera. Não tem como, gente, para ir para o céu na bondade, na vida mole, não tem como. Esta é a nossa vida cristã. Então cuidado neste plantio, não durma neste tempo, porque quando os anjos vierem, vai saber diferenciar se você é joio ou se é trigo. Agora que você se deu conta, não comece a tentar arrancar os joios da sua vida não, você pode se confundir. Por quê? Aí vem o detalhe: aparência é diferente de essência. Vamos ver quantas coisas neste mundo nos confundem, né? A gente fala que Jesus já tinha dito: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aí tem aquele outro ditado, né? Lobo com pele de cordeiro. Como que você vai saber que é lobo? Quando ele te devorar. Está tão disfarçado. Não brinca com o fogo, você vai se queimar.
Então tem tantas sabedorias deste mundo que nos alerta para a gente ter essa diferenciação. E eu já falei nesse santuário, o senso da fé. O cristão que não tem o senso da fé, para ele tudo vai ser trigo. E às vezes ele está andando com alguém que é joio, mas aparenta ser trigo. E aí, sem ele perceber, começa a ter atitudes também de joio, de aparência. E a hora que o anjo vem com aquela foicinha bonitinha, meu irmão, cuidado, né? Por isso que Jesus termina de modo bem assim. Jesus é ótimo, né, gente? Ele termina o Evangelho, uma mensagem que a gente... E aí eu comecei a homilia ontem lá no Brotão com essa curiosidade, e agora eu encaixo aqui para vocês. Quem tem ouvidos, ouça. O que vocês sentem quando escutam isso daqui? Porque isso aqui mostra muito da maturidade espiritual nossa. Medo, tanto faz, tanto fez, não me importa, eu já sei quem eu sou, deixa Jesus para lá com essa palavrinha, porque quando morrer tudo vai acabar mesmo, e pronto. Ou de fato, meu Deus, será que eu estou ouvindo? E lembrando que ouvir é obediência, obedire, obediência, é diferente de escutar. Escutar, a gente escuta qualquer barulho, as nossas tosses, o trem, o passarinho, né? Várias coisas. Agora, ouvir é obedecer. Ouvir esta palavra que Jesus está falando, meus irmãos, e veja que Jesus contou uma parábola com uma multidão, mas a explicação ele deu para quem? Só para os seus discípulos. Está vendo como nosso Senhor é seleto? Se ele explicasse, o justo não seria ele explicar isso aqui para toda a multidão e tentar salvar o máximo de gente possível? O que Jesus está fazendo? Confiando, educando os seus apóstolos, para que pudessem um dia, nesta sequência do tempo da paciência, da benevolência de Deus, tivesse um padre aqui no 16º domingo do tempo comum do ano de 2023, estivesse explicando para vocês aquilo que Jesus disse em particular para os seus apóstolos. Isso aqui já nos enche de alegria de ser católico, de ter essa sucessão, de ter esta continuidade com a boca do próprio Jesus, que é transmitida, que nós chamamos de tradição e magistério, esta palavra, estes ensinamentos, chegasse até nós aqui. O ano que vem, não sei se eu vou estar aqui, você não sabe se vai estar aqui, mas este ano o Senhor, por este calendário, por esta organização, te garantiu. Quem tem ouvidos, ouça. No tempo certo da colheita, saberá diferenciar o que é trigo e o que é joio. Então, meus queridos, olha que bonito que nós aprendemos de Jesus nesta manhã de um modo particular, né? Uma palavra que poderíamos dizer revelada de modo particular. E aí a gente entra na oração de Jesus. Te louvo, ó Pai, por ter escondido estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Nós somos os pequeninos de Deus. Quem quer se fazer grande, meu irmão, é joio, já está na obra, essa separação que Jesus faz, já pertence ao maligno. Para ser de Deus nós precisamos ser pequenos, porque somente com Ele, na vida eterna, é que nós seremos grandes. Agora nós temos que ser pequenos, humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, por quê? Porque Ele olhou a humildade de sua serva. Olha Nossa Senhora nos alertando, humana, não é deusa, um ser humano igual nós, que captou a palavra e vivenciou, e nós temos isso como exemplo. Então paramos de seguir a lógica desse mundo maluca, vamos olhar para o grão de mostarda, é uma pequena semente, mas depois é o contrário do que se espera. Quem que vai plantar mostarda? Quem pensa em coisas grandes? Não vai. Quem que vai se preocupar com uma mistura de fermento? Não vai. E o reino de Deus é assim. Quem que vai se preocupar com igreja? Só nós poucos, né? Então, que assim sejamos, porque quando os anjos vierem fazer a colheita, meu irmão, eu estarei tranquilo, eu estarei ansioso, como nós cantaremos na solenidade de Todos os Santos, final do ano. Não é à toa que a igreja cumpre esse calendário e vai nos levando pelos sentidos da fé a uma caminhada. Então imagine, lá na solenidade de Todos os Santos, quando terminamos esse ciclo do tempo comum e que nós visualizamos todo um caminho
para ser santo, a gente canta, né? Ansioso, espera e reza com pressa, para que o Senhor venha e nos encontre puros e santos e nos leve para a sua glória. Eu não sei se muitos conseguirão no final do ano ter esta alegria no coração. Isso não é presunção, isso é fruto, porque sentir isso, para quem gosta de uma fé intimista, sentimentalista, começa a trabalhar isso. Se as coisas de Deus realmente te motivam, te alegram, ou você só pensa em chorar. Choro é de desespero. Um choro de emoção é diferente de desespero. Um choro de emoção é quando não contém mais o nosso coração essa graça de Deus. Quem recebeu um milagre sabe muito bem. Quem passa por uma provação e sai vitorioso sabe muito bem que palavras nenhuma expressa esta alegria, esta bondade de Deus. Mas é necessário ter que passar por isso para ter esses momentos, sendo que a vida já é o nosso maior milagre, e acordar todos os dias, amar o teu próximo, já é este grande milagre, esta oportunidade de Deus. De novo estamos na lógica do mundo, esperando coisas grandiosas, para poder lembrar que Deus existe, quando Ele está na simplicidade, no grão de mostarda, no grão de trigo. Então, simples assim, não tem muito, né? O padre vai divagando para tentar motivar. Como ninguém dormiu e vocês estão atentos, aproveitei um tempinho a mais, porque na TV, na Globo, vocês não vão escutar essas coisas. No cinema, vocês não verão essas coisas. E por falar em cinema, né? Vou dar uma de Padre Maluco, finaliza a homilia, porque temos um joio tremendo no cinema e muita gente caindo. E aí eu me despontei, coloquei umas coisas, estou contando, já são mais de 20 pessoas que desistiu de ir no cinema ver o filme da Barbie, porque é um joio tremendo no cinema. E às vezes a gente fala, não tem credibilidade, eu falei, então vou pegar gente da crítica mesmo, né, que estão relatando, dizendo, olha, esse filme não é para criança, porque tem cenas constrangedoras. Teve momentos que as mães se levantaram com suas filhas e saíram, porque, gente, o início do filme, quem idealizou o filme não é a mesma coisa da infância. Vocês lembram o que era a boneca Barbie na infância? Vocês não lembram mais. Vocês acham mesmo que o inimigo ia trazer uma coisa bonitinha para trazer nossas crianças ao cinema? É claro que não. Começa já com essa ideia que nós estamos aí incentivando as nossas crianças uma sexualidade desregrada, e padre que fala isso, tem ninguém gravando não, né? Pelo amor de Deus. Padre que vai falar sobre ideologia de gênero está sendo condenado, padre isso, padre aquilo. Olha, na cena do filme parece que a Barbie vai dizer que ela não tem a genitália. Como que uma criança vai ver um filme desse? Foi aí que uma mãe se constrangeu e saiu. Porque se ela não tem a genitália, o que nós estamos mostrando hoje? A criança pode ser o que ela quer ser. Tem ou não tem, isso ou aquilo, amém. E depois a figura do homem lá é totalmente desprezada. O homem é apenas um capacho dos caprichos da Barbie. Não tem sentimento, não tem heroísmo, não tem príncipe e princesa. E está no cinema. E aí as pessoas dizendo que não é filme para as crianças, é porque a coisa está complicada, né? E o que o inimigo fez? Usou a cor rosa, que até pouco tempo era demonizada. Se você falasse que rosa era para menina e azul para menino, você estava lascado. Mas agora o rosa é para menina de novo, porque a Barbie trouxe o slogan, né? E isso na tecnologia, na mídia, é chamado, se eu não me engano, vou enroscar no inglês aqui, chamado de branding. Você utiliza um foco para atrair a atenção das pessoas. Então, cor, escrita, música, fala, ai beleza, é igual quando era criança, e você vai, quando você vê, está numa armadilha. E aí, vai ter que sair do cinema? O inimigo já fez você gastar seu dinheiro, que é isso que ele quer. O inimigo já fez ter a sua atenção e já plantou ali o joinho. Perceberam? Cada um é livre. Aí eu digo igual Jesus: quem tem ouvidos, ouça, vai se quer. Como ontem no final da homilia, uma pessoa veio e falou: ai padre, não concordo. Cada um é livre, isso é muito relativo. A gente sabe identificar. Eu falei: amém, vai lá, paga para ver. Aliás, você já pagou para ver, né? Já comprou o ingresso. Aí, para não ficar um clima pesado, eu falei assim: depois me conta se o padre estava falando abobrinha mesmo ou não, tá? Duvido voltar. Mas calhou bem, né? Não estou aqui divagando porque eu não rezei, não preparei a homilia. Não saiam falando que o padre em casa estava falando de Barbie na homilia agora, tá? É o joio do nosso tempo, disfarçado de trigo, e que por falta de sabedoria
muitos vão levar seus filhos ver este joio. E ali, nesse momento de distração espiritual, neste momento de sono espiritual, o inimigo veio e plantou o seu joio. Quando você, pai, mãe, padrinho, tio, tia, avó, que gosta, que cuida, tem feito de tudo para essa semente ser boa, e um momento de bobeira, veio o inimigo e plantou o joio na sua plantação. A colheita vai chegar. Não esqueça da imagem do anjinho com aquela foice, que eu não sei o nome, mas que dá medo para quem não tem Deus no coração. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus